Hoje eu vou ler o capítulo 2 de Provérbios e eu vou ler na Bíblia física, porque eu desliguei o notebook já, só que a linguagem dela é um pouquinho mais antiga, mas eu espero que dê para compreender. E qualquer coisa eu explico também. Fala assim: Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Versículo 3. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Vou ler só até aqui, até o versículo 7. Então, nessa parte, fala sobre a importância de buscar a sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem através da nossa busca. A pessoa que escreveu esse livro, Salomão, ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus. Ele ofereceu sacrifícios a Deus lá no começo da história dele. Ele tinha acabado de se tornar rei de Israel no lugar do pai dele. E ele estava, assim, sem saber o que fazer. E aí ele teve a oportunidade de pedir. Ele pediu, poderia ter pedido qualquer coisa. Ele pediu sabedoria. E Deus se agradou do pedido dele e concedeu a ele sabedoria. E ele foi o homem mais sábio que já existiu. Esse foi Salomão, o que escreveu esse livro. Então, ele nos incentiva a pedir. E é engraçado que ele começa assim, meu filho. Tipo assim, é como se fosse um conselho muito importante de alguém que tem autoridade. Um conselho de um pai. E Deus, ele usa essas palavras para nos aconselhar. É um conselho dele. Ele nos chama de filho. E ele fala, me peçam a sabedoria. Não tenha medo de pedir. Tem muita gente que tem medo de pedir a Deus, sendo que na Bíblia, do começo ao fim, ela ensina a importância de pedir as coisas para Deus. Lógico, a gente tem que ser grato, sim. A gente tem que ir na igreja. A primeira oração tem que ser agradecimento. Só que depois tem que vir os pedidos, sim. E Deus, ele se agrada quando a gente pede por sabedoria, porque ele nos orienta que peçam por sabedoria. Se clamares por entendimento, o que é clamar? Clamar é você não só pedir, é você suplicar, é você implorar. Clame por entendimento. Alce a sua voz pedindo inteligência, alçar, levantar, levante a sua voz, busque isso, mais do que prata e ouro, tesouros escondidos, busque isso como se fosse a coisa mais importante da sua vida. E então, assim, a gente entenderá o temor do Senhor. Lembra de ontem que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Fazendo isso, a gente vai entender o temor do Senhor. A gente vai alcançar e ele vai nos revelar, porque o temor é o princípio do alcance da sabedoria. E ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ou seja, ele está esperando que a gente busque, e esse desejo vai vir principalmente do coração de quem é reto. Ele quer entregar a sabedoria para quem é justo, para quem é reto, que caminha na sinceridade, e essas pessoas serão agraciadas pela sabedoria. Então, que a gente possa aprender a pedir como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque é isso que a palavra nos ensina. Pedir ao nosso Pai, porque Ele dá a todos que pedem de todo o coração.